Capítulo 15. Vista-se com toda a armadura de Deus. Passos práticos para uma fortaleza espiritual, parte 2. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13. A armadura de Deus tem muitas partes importantes: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Embora cada um desses elementos seja profundamente significativo, são tão simples que a maioria das crianças conseguiria colocá-los no lugar correto em um quadro de feltro na escola sabatina. Entretanto, no calor das batalhas espirituais desesperadas por nossa alma, nós, adultos, muitas vezes deixamos a armadura de Deus para trás. Então nos perguntamos por que somos constantemente vencidos pelo inimigo. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque, pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Vestir toda a armadura de Deus é crucial para nós, cristãos, sermos espiritualmente fortificados. Há uma parte importante da armadura que não mencionamos. Trata-se de uma das chaves mais esquecidas em nossa fortificação espiritual. Não é algo que você veste ou segura nas mãos, pelo menos, simbolicamente falando. Em vez disso, é algo que fazemos. É um estado de espírito. Eu o chamo de oração vigilante. Efésios 6,18 declara com simplicidade: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todo o tempo significa orar sem cessar. Lucas 18:1 fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 26:41 dá mais um vislumbre de por que essa peça da armadura é tão significativa. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o nosso problema. Nosso espírito de fato está pronto, mas a carne é terrivelmente fraca. É por isso que, enquanto prosseguimos, na tentativa de resistir com firmeza aos ataques do inimigo, devemos nos colocar em um estado constante de oração vigilante. É preciso estar alerta, a postos, sempre em sintonia com as orientações do Espírito Santo, prevendo perigos e transigências antes de ocorrerem, para que o inimigo não consiga se infiltrar e nos pegar desprevenidos. A inspiração nos diz: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. O próprio Cristo, ao enfrentar as maiores provas de sua vida no Getsêmani, pediu aos discípulos que vigiassem e orassem. Eles não conseguiram fazer isso, pois estavam sonolentos demais. A inspiração nos conta: fora por dormir quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para seu grande pecado, negar a Cristo 3 vezes. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Que danos estamos sofrendo hoje, tanto na esfera pessoal quanto na coletiva, por estarmos ocupados, sonolentos ou preguiçosos demais para separar tempo para vigiar e orar? Movendo-se adiante de joelhos. Agora que colocamos nossa armadura espiritual, escolhemos as armas, promessas específicas da Palavra de Deus, e nos determinamos a fazer mudanças drásticas em nosso estilo de vida e objetivo. Chegou o momento de orar. Não estou falando do tipo de oração preguiçosa, sem envolver o coração por inteiro.
Não é o tipo de oração que fazemos quando estamos correndo porta afora para chegar a um compromisso ou quando estamos recebendo fogo direto da linha do inimigo, embora também devamos orar nesses momentos. Refiro-me ao tempo que separamos para oração específica, em atitude de batalha. Lutamos contra um inimigo muito real, que nos ataca de formas reais e específicas. Então precisamos combater de volta, de forma muito real e específica. Assim como Jacó lutou ao longo da noite, nós também devemos lutar até o raiar do dia. Precisamos nos apegar a Deus dizendo: eu não te deixarei até que me abençoes. Não te deixarei ir até que me des livramento nesta área da minha vida. Não se trata de uma oração presunçosa. Não oramos pelos próprios desejos carnais e egoístas. Oramos pedindo vitória sobre as brechas espirituais em nossa vida. Oramos pedindo fortificação espiritual. Oramos para ter um novo coração e um novo espírito. São essas vitórias que Deus prometeu nos dar. Se ainda não recebemos vitória, provavelmente é porque não pedimos de verdade por ela ou não nos mostramos dispostos a nos agarrar em oração com atitude de batalha até a chegada da vitória. Lembre-se, o profeta Daniel orou e jejuou por 21 dias até vir o livramento divino. Embora Deus tenha começado a agir no exato momento em que Daniel fez sua primeira oração, houve poderes das trevas que resistiram ao anjo da libertação. À medida que Daniel perseverou em oração, Satanás foi derrotado. A inspiração nos promete: a fervorosa oração da fé lhe frustrará os maiores esforços de Satanás. É importante sermos fervorosos e perseverantes na oração. Embora frágeis e cheios de defeitos, se nos apegarmos com fé, poderemos ter a certeza de que Deus nos dará a vitória que procuramos. Ela pode não ocorrer de imediato, mas virá. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isto significa. Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima tensão, quando ondas de desespero que linguagem alguma pode exprimir assoberbam os que fazem suas súplicas, quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Precisamos nos apegar com fé inquebrantável às promessas de Deus. Precisamos nos agarrar ao Senhor e não podemos deixá-lo ir até que cada tijolo esteja no lugar correto de nosso muro e até todas as fortalezas do inimigo se quebrarem. Se não estamos com vontade de orar, é exatamente nesse instante que temos necessidade especial de fazê-lo. Enquanto prosseguirmos adiante em fé, a vontade virá, e logo a vitória se seguirá também. Procure viver em obediência. Agora precisamos seguir todas as orientações do Espírito Santo. Devemos continuar a nos afastar dos hábitos de pensamento e comportamento pecaminosos e aprender a viver em obediência à palavra de Deus. Ao seguirmos a liderança do Espírito Santo, ele nos levará a agir de maneiras específicas. Para cada um de nós, haverá uma obra e uma batalha distintas, pois só ele conhece nossas áreas de fraqueza e necessidades. No entanto, o resultado será o mesmo, uma caminhada cada vez mais próxima dele. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração,
e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações. A vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será percebida no caráter, nos hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. Para cada um de nós, a obediência pode parecer diferente. Para mim, viver em obediência significou a escolha de não ter televisão e de colocar limites ao meu acesso à internet e ao envolvimento nas redes sociais. Em vez de deixar que me controlem e consumam parte tão grande de meu tempo e minha atenção, permito que Deus controle esses meios de comunicação. Isso pode parecer radical para alguns, mas, se você parar para pensar, que proporção daquilo que encontramos na tela da TV e piscando nas manchetes online nos atrai para mais perto do Senhor? Muito pouco. A maior parte viola os princípios das Escrituras. Se você tiver dúvidas, olhe Filipenses 4, verso 8. Quase tudo diz respeito a prazeres superficiais, mundanismo, fofoca, crime, luxúria, adultério e tomar o nome de Deus em vão. Embora não concordemos pessoalmente com esses comportamentos, acabamos condescendendo com eles quando permitimos que entrem em nosso lar por meio da televisão, internet e de vários filmes aos quais assistimos. A Bíblia tem um motivo para nos instruir a colocar nada de mal diante de nossos olhos. Quando assistimos a esse tipo de coisa o tempo inteiro, enfraquecemos nossos muros de fortificação espiritual. E antes que se passe muito tempo, podemos até começar a realizar essas mesmas atividades. A princípio, a obediência pode parecer difícil e até extrema. Entretanto, quando nos entregamos diariamente a Deus e tomamos parte da bondade plena que Ele está esperando para derramar sobre nós, nem sentimos falta das diversões e atividades superficiais ou dos pecados que desfrutávamos no passado. Os presentes de Deus são muito superiores. Posso confirmar isso 1000 vezes com toda certeza. É importante permanecer alerta e não deixar Satanás usar a obediência contra nós. Muitas vezes, quando algumas reformas começam a acontecer em nossa vida, o orgulho vem em seguida. Precisamos nos lembrar de que somos salvos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Por causa disso, devemos pedir a Deus rotineiramente que sonde o nosso coração e nos certificar de que nenhuma forma de justiça própria ou outra transigência espiritual se infiltre e ganhe espaço. Ellen White escreveu: quando todos os males conhecidos são endireitados, podemos crer que Deus responderá às nossas súplicas. Nosso próprio mérito nunca ganhará o favor de Deus. É a dignidade de Jesus que nos salva. É seu sangue que nos purifica. Contudo, temos uma obra a fazer ao cumprir as condições de aceitação. Não importa o que Deus peça para você fazer: jogar fora livros, revistas, músicas, DVDs ou qualquer outra coisa que não o honre, ou ainda limpar seus arquivos de e-mail, a memória de seu computador ou a despensa de sua casa, ou mesmo acertar as coisas com algum colega de ministério a quem você feriu. Faça hoje, sem adiar. E não se contente em apenas jogar fora o que é ruim. Aprenda de forma ativa e persistente a substituir o mal por aquilo que é bom. Lute contra invasões inimigas. Ao começar a dar os passos rumo à fortificação espiritual que eu partilhei, não espere que o inimigo se acomode em silêncio enquanto você tira o território dele. Você declarou guerra e ele não recuará sem lutar. Você precisa continuar vigiando e orando, pedindo a Deus que o fortaleça para que você possa atacar com ousadia qualquer concessão que se infiltrar de volta em sua vida, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Odeio vespas, abelhas e qualquer coisa que tenha ferrão, tanto que se um desses animais entra em minha casa, só consigo descansar depois de matá-lo. Certo dia, uma vespa se infiltrou em meu quarto no meio da noite. Em minhas tentativas de dar fim à sua vida, acabei jogando-a em algum buraquinho. Depois descobri que estava no ar-condicionado, mas eu não tinha certeza de que ela tivesse ido embora. Então fiquei acordada por 2 horas durante a madrugada, vasculhando meu quarto em busca da vespa. Eu poderia muito bem ter desistido da procura e voltado para a cama, mas não conseguiria dormir sabendo que o bicho estava em algum lugar do meu quarto. Mais tarde, minha família riu quando contei a história da caça à vespa à meia-noite. Agora dou risada também, mas creio que há uma ilustração espiritual profunda nessa experiência. E se atacássemos todo indício de pecado ou transigência que tenta entrar em nossa vida, assim como fui atrás da pequena vespa? E se depois de o inimigo ter encontrado um buraco em nossa fortaleza espiritual, não descansássemos até descobrir essa brecha específica, orando obstinadamente até que o intruso não conseguisse mais acesso em nossa vida? Como seria a nossa vida hoje se essa fosse nossa atitude em relação à preservação da integridade de nossos muros espirituais de fortificação? O problema é que nos tornamos complacentes em relação a essas pequenas brechas. Elas não parecem grande coisa. Afinal, argumentamos, olhando em volta para nossos companheiros, as brechas deles são muito maiores que as minhas. Então não preciso ser tão duro comigo mesmo. Mas nada é pequeno aos olhos de Deus, e Satanás não se importa em como conseguirá a entrada, contanto que tenha algum ponto de acesso. Há algumas semanas, estava voltando para casa depois de palestrar em um evento no Canadá. Como atravessar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos não é complicado, nem pensei ao empacotar meu lanche para a viagem de retorno. Assim, também coloquei algumas laranjas e maçãs junto às nozes e biscoitos. Na expectativa de passar direto pelo oficial e pela alfândega, estava preenchendo o papel de entrada no país quando de repente surgiu a pergunta na tela do computador: "Você está carregando algum tipo de fruta ou verdura?" Eu poderia ter mentido, mas minha consciência me acusaria. Então respondi que sim, na expectativa de que isso não atrasasse minha chegada ao próximo voo. Quando cheguei à mesa do oficial no ponto de controle, ele franziu as sobrancelhas. "Ah, não. Não podemos deixá-la entrar com essas frutas nos Estados Unidos. Você precisará encontrar os oficiais naquela sala lateral." No fim das contas, passei 45 minutos aguardando os oficiais na salinha em que iriam se encontrar comigo e quase perdi o avião de volta para casa. Tudo isso por 4 frutas inofensivas. Quando pensei no assunto depois, as implicações espirituais eram gritantes. Tudo parecia tão pequeno, tão insignificante, como alguns pecados que sou propensa a acariciar. Entretanto, se esses pecados não forem entregues a Deus, podem muito bem nos tirar do céu. Nenhum pecado é considerado pequeno aos olhos de Deus. A inspiração declara: "Até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho." Podem ser comentários impacientes, olhos revirados, uma língua para fora, qualquer pequena coisa que fira a nossa consciência ou outro elemento pequeno e insignificante. Se permitirmos que uma brecha de caráter, entre outras, se seguirão, e Satanás usará cada uma delas contra Cristo. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual o inimigo pode entrar para nos tentar destruir, e todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de acusar a Cristo. O inimigo continuará a testar nosso muro,
em busca de tijolos soltos, tentando obter acesso. Podemos esperar que isso aconteça enquanto vivermos no domínio que ele afirma ser dele. Mas recebemos a promessa. Com vigilância e oração, nossos pontos mais fracos podem ficar tão guardados a ponto de se tornarem nossos pontos mais fortes, e conseguiremos nos deparar com a tentação sem ser vencidos. Não há nada mais satisfatório do que saber que você entrou em um conflito direto com o inimigo das trevas e prevaleceu. A vitória é possível em Cristo. Apenas continue se apegando a Ele até a vitória se cumprir. Se nos firmarmos sobre a palavra de Deus, não falharemos. Não importam os obstáculos diante de nós, não importa a enormidade das montanhas, nem a aparente insignificância dos detalhes. Sigamos o chamado divino para reconstruir nossos muros espirituais e nos fortalecer nele. Em Filipenses 1:6, ele prometeu que certamente levará a cabo a obra que começou em nós, para sua honra e glória. Precisamos não apenas nos apegar a Deus, mas ousar permanecer em pé em uma geração na qual muitos estão caindo. Precisamos ter a ousadia não apenas de nos levantarmos totalmente vestidos com a armadura de Deus, mas em pé, ousar pedir mais.